Eu creio que o Senhor já preparou esse ambiente para que nós possamos falar da palavra dEle. E poderia até ser dispensável essa mensagem, mas eu sei que o Senhor quer fazer mais. O louvor, ele vem para preparar o ambiente, para preparar o teu coração. E a mensagem vem para colocar semente. E é isso que eu vim nessa noite fazer. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, porque eu sei que Deus não coloca nenhuma oportunidade na nossa frente se não for na vontade dEle. E eu estou aqui hoje, não somente porque eu vim visitar quem eu tanto amo, mas eu vim aqui porque eu sei que o Senhor tinha um propósito na minha vida e na vida de cada um que está aqui nessa noite, cada um que está ouvindo. E é nisso que eu creio, é nesse Deus que eu creio. Um Deus que promete e um Deus que cumpre. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Êxodo. Êxodo 19. Nessa mensagem a gente vai começar no Velho Testamento e vamos terminar no Novo Testamento, para que eu possa te provar que o Senhor, Ele faz a sós e Ele também faz no nós. Para a gente ver que o Senhor, Ele faz desde o começo. E eu vou fazer essa leitura agora em Êxodo 19, no verso 9 e 11, que diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Eis que virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas. Agora vamos para o verso 16. E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem e um sonido de trombeta muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Amém? Que o Senhor possa falar conosco nessa noite, e que o Espírito Santo venha falar no nosso coração. Amém? Podem se assentar, em nome de Jesus. Nesse capítulo aqui, que nós acabamos de ler, no capítulo 19, era o terceiro mês da saída do povo do Egito. Eles estavam no deserto do Sinai. E ali o Senhor já falava com Moisés. Só que chegou no momento que Deus falou para Moisés que Ele não queria falar somente com ele, Ele também queria falar com o povo. E Ele falou: Moisés, vai até o povo, pede para eles que eles se santifiquem, que eles lavem as suas vestes e que estejam preparados, porque ao terceiro dia eu falarei com eles. E o povo que estava naquela curiosidade para ouvir a voz de Deus, porque sempre ouviam por intermédio de alguém, foram, se ajeitaram, se limparam, se lavaram suas vestes e foram ao pé do monte. E ao terceiro dia ouviram sons, trombetas, tudo que estava ali, e eles ficaram atemorizados. O Deus que falou que ao terceiro dia viria falar com o povo, foi o Deus que ao terceiro dia falou com o povo. Só que, quando nós fazemos um salto para o capítulo 20 de Êxodo, a gente pode ver no capítulo 20, 18 a 21. Eu quero que você continue com a sua Bíblia aí, para a gente caminhar junto nessa história. No capítulo 20, no 18, ele diz assim, no versículo 18: E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da trombeta, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco, e ouviremos. E não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: Não temais, Deus veio para nos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. A gente pode olhar a postura desse povo e falar: mas que povo covarde, né? Eles queriam tanto ouvir a voz de Deus, e de repente quando Deus falou: se põe ao pé do monte, que eu vou falar com vocês. Quando eles ouviram os sons, as trombetas, eles ficaram com medo. E falaram para Moisés: vai lá, fala por nós. Só que a gente olha e fala: ai, mas esse povo, poxa, perderam a oportunidade de falar face a face com Deus. Mas nós fazemos isso muitas vezes.
Nós temos medo, muitas vezes queremos resposta, mas temos medo do que Deus vai nos falar e falamos, deixa que Deus fala para um profeta vir falar comigo. Deixa que Deus fala através do pastor, deixa que Deus fala através do ministério de louvor. Mas eu, na minha pequenez, me colocar diante de Deus, eu vou ser consumido na hora. E a palavra nessa noite, ele vem para te dizer exatamente o contrário. Quando você tiver medo de se chegar aos pés do Senhor, aí sim que você tem que ir correndo. Porque esse é o momento que nós precisamos de mais intimidade com Deus. E o povo ficou com medo e falou, vai Moisés. E eles continuaram num ciclo que eles precisavam sempre de alguém que intermediasse a palavra deles com Deus. E Moisés fez isso. Moisés ia lá, falava com o povo, o que Deus mandava, e ficava nesse trajeto de vai e volta. E mesmo assim, várias vezes que Moisés subiu ao monte para falar com Deus, quando ele descia, o povo estava fazendo o quê? Oferecendo sacrifício a outros deuses. Porque isso é quando nos falta vida de intimidade com Deus. Quando nos falta intimidade, a gente deixa que o outro, nós terceirizamos o nosso trabalho. Nós falamos, vai lá, faz você, que eu vou continuar a minha vida aqui. E quando eu achar que devo, aí sim, eu volto de novo e me sacrifico ao Senhor. Essa era a função do sacerdote naquele tempo. O sacerdote pegava o sacrifício para oferecer para o povo, para perdoar os pecados. O povo estava ali e eles ofereciam algo para o sacerdote ir lá no altar e oferecer ao Senhor, para ter expiação dos seus pecados. E assim foi indo. Um povo que saiu de um lugar, via pão descer do céu, via a sarça ardendo e não se consumindo. E um povo que continuava precisando de outro para falar com o próprio Deus, que tirou eles do lugar de cativeiro para alcançar uma terra prometida. E aí ontem, eu estava na casa da Gabi, e eu acordei com uma música, e eu sempre perto de algum momento que eu vou pregar, eu sempre fico muito atenta, porque eu sei que o Espírito Santo ele vai trabalhando nas pequenas coisas. E eu acordei e falei ainda, eu acordei com um louvor na cabeça. E ele falava, o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará não. E eu fiquei com aquilo na cabeça, e eu falei, mas Senhor, por que eu acordei com essa música aleatória na cabeça? E foi aí que o Senhor começou a me mostrar o fogo. Em cada parte do versículo que eu abri ali, para montar a mensagem, o Senhor me mostrava onde estava o fogo. E sabe onde estava o fogo nessa noite, onde Ele está? Queimando dentro de cada um de vocês. Queimando aqui dentro, porque esse é o motivo que nós saímos da nossa casa para vir aqui adorar ao Senhor. Porque tem um fogo. Não importa, eu não estou aqui para medir o tamanho da sua chama. Eu estou aqui para dizer que independente do tamanho dela, o Senhor pode fazer a sarça arder no seu coração. E o sacerdote, das coisas que o sacerdote tinha que fazer, era manter a chama acesa o tempo todo. O fogo não podia apagar no altar. E o sacerdote continuava todo dia alimentando aquele fogo. Aquilo, naquela época, eles precisavam de sacerdotes para fazer isso. E aí vem o fogo hoje, no nosso coração. Quem são hoje os sacerdotes? Somos eu, você, nós somos os sacerdotes. E a nossa missão é manter essa chama sempre acesa. Essa é a nossa função. O fogo, ele nunca dorme. O Senhor, ele está sempre ali, com a chama acesa. A única coisa que nós temos que fazer é pegar uma brasa viva do altar e colocar no nosso coração. É só isso que o Senhor pede de nós. E aí a gente vê, em Levítico 6:12, ele fala que o sacerdote tinha que deixar a chama acesa no altar, para que os sacrifícios pudessem chegar ao céu. E logo mais, Paulo, ele fala a Timóteo, em 2 Timóteo 1:6,
torná-lo a lembrá-lo que mantenha a chama sempre acesa. Paulo fala para Timóteo isso. Não deixe que a chama se apague no seu coração. E olha, quando Paulo estava falando, nós não tínhamos mais sacerdotes que precisavam ofertar algo pela expiação do pecado das pessoas que criam no Senhor. Nós estávamos em outra época já. E nessa época, Paulo já diz a Timóteo, não deixe com que essa chama se apague. E esse mesmo recado que Paulo falou para Timóteo é o recado que o Senhor e o Espírito Santo têm para falar para nós nessa noite. Não deixe com que a chama se apague no seu coração. E falando em sacerdote, a gente pode lembrar o que aconteceu em um determinado momento com esses sacerdotes. Eu não vou falar o meio tempo desde que a gente estava em Êxodo lá, porque o rolê é bem grande. O povo é levado cativo, o povo volta, o povo vai para um lugar para outro. Mas eu quero chegar especificamente no momento da história em que o povo estava cativo na Babilônia e volta para Jerusalém. Quando eles vão fazer esse retorno, há um censo. Isso você pode ver em Esdras, no livro de Esdras, na sua Bíblia depois. E quando eles fazem o censo, é aquele versículo da Bíblia que quando a gente faz o plano de leitura anual, você fala, vou pular isso aqui. Mas o Senhor também tem algo para falar para a gente, quando Ele traz árvores genealógicas na Bíblia, quando Ele traz o censo ali em Esdras. E aí nos últimos versos que Ele está ali citando o nome de quem é filho de quem, chega uma família e se apresenta e fala, nós somos uma família de sacerdotes. E para eles é solicitado de todo mundo que deu o seu nome e sua profissão, somente deles foi requerido que eles mostrassem a identidade, algo que comprovasse que eles eram sacerdotes. E eles não tinham nada. E naquele momento eles entraram como pessoas indigentes, sem profissão, na terra, porque eles não tinham como provar que eram sacerdotes. E por que eu estou falando sobre sacerdócio? Eu acabei de falar que antes o sacerdote ele ofertava para que a chama não se apagasse. E eu falo que hoje nós somos os sacerdotes. E fazendo esse paralelo que a gente pode observar. Qual a função da Babilônia? Das coisas que tem tanta coisa aí para oferecer. É tirar a nossa identidade de sacerdote. É fazer com que você não consiga mais acender a sua própria chama. É isso que a Babilônia faz. Oferta nós temos o tempo todo, só que nós queremos que a nossa chama se apague. Nós queremos que a nossa identidade de sacerdote se perca no meio do caminho e eu entre nos lugares sem nem eu mesmo saiba quem eu sou, nem para Deus e nem para os outros. E quando eu falo de sacerdócio, eu falo de lugar secreto. É por isso que eu estou falando de sacerdócio. Porque eu só ofereço o fogo ao Senhor, o fogo começa, não é aqui na igreja. Eu venho da minha casa com o fogo sendo aceso para que eu possa vir aqui e incendiar. Eu não posso sair da minha casa no meio de briga, no meio de confusão e vir para dentro da igreja esperando que o Senhor se mova no meu coração. E aí às vezes eu ainda saio e falo, o culto hoje não foi da forma como esperava. Mas você veio da forma como o Espírito Santo esperava de você? Como estava o seu coração? Como está o seu coração hoje? Só que eu também tenho uma notícia boa para te dar. Independente da forma como você saiu de casa ou como você está agora ouvindo essa mensagem, o Senhor, Ele pode acender a chama, queimar tudo que não é dele e incendiar o seu coração nessa noite. E falando em incendiar, a gente vai falar agora de um momento que eu acho que é o momento que mais incendiou na Bíblia, o dia do Pentecoste. O dia do Pentecoste, ele aconteceu 50 dias depois da ressurreição de Jesus. E em Atos 2, ele fala que 120 pessoas perseveraram em súplica e em oração. Guarda bem essa palavra, perseveraram. 50 dias. Jesus já tinha ressuscitado 50 dias. Mas eles continuaram, porque Jesus falou, eu vou voltar e vou me manifestar.
e esse povo perseverou. Em Atos 2, ele vai falar sobre a perseverança desse povo, e que esse povo ficou ali orando, em comunhão, um junto com o outro. E aí no capítulo 2, no verso 2, ele começa dizendo assim: e de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por ele línguas repartidas, como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Perceba que no começo do verso ele fala, de repente. E eu já vi uma frase uma vez que fez todo sentido para mim, e eu trago para vocês nessa noite. Demora um certo tempo para Deus fazer algo de repente. Só que quando ele fala, basta uma palavra do Senhor para que tudo mude. Aquele povo estava perseverando em súplica, em oração. E quando o Senhor falou que o Espírito Santo desceria, o Espírito Santo desceu. Porque o Senhor prometeu que viria e o Senhor veio. E aí, se você observar em Atos 2, quando a gente lê, a gente consegue fazer novamente uma comparação entre o verso de Êxodo que a gente leu e o livro de Atos que nós acabamos de falar. Aquele povo que estava no deserto, foi pedido que eles ficassem ao pé do monte, perseverassem ao pé do monte. Eles ficaram ali até o terceiro dia. O povo, no dia de Pentecoste, foi pedido que eles perseverassem reunidos em súplica e oração. Eles ficaram ali reunidos em súplica e oração. Em Êxodo, ele fala de nuvens, de fogo, de som, de alaridos. Em Atos, ele novamente fala de som, de vento impetuoso, de fogo descendo do céu, de línguas repartidas. Em Êxodo, ele fala do fogo, que era aceso todo o tempo pelo sacerdote. E em Atos, o fogo que foi aceso naquele povo. Só que sabe a diferença entre essa passagem de Êxodo e a de Atos que a gente acabou de ler? O povo ali que estava ao pé do monte sentiram temor de se achegar aos pés do Senhor. E eles só viram o fogo de longe, mas eles não experimentaram o fogo de Deus. Agora o povo de Atos não. O povo de Atos perseverou no Senhor, e quando o vento começou, ninguém fugiu. Eles ficaram, porque aquilo ali era um ambiente de glória. E eles não queriam somente ver o fogo. Eles não queriam ver somente a pessoa do lado sendo ministrada pelo Espírito, mas eles também queriam sentir. A brasa foi acesa e eles foram lá e experimentaram do fogo que foi aceso naquele altar. Quem nós queremos ser? O povo que estava no deserto ou o povo reunido no dia de Pentecoste? O fogo nunca apaga. O fogo nunca é vencido. Porque o Senhor, Ele está dispondo de fogo o tempo todo para nós. Basta nós escolhermos se queremos ver ou se queremos sentir. Porque o fogo está aqui. E eu não sei se vocês sentiram, mas tem fogo nesse lugar. E o Espírito Santo, o Pentecoste não foi somente naquele dia. O Pentecoste é todo dia que o Espírito Santo desce na tua vida. O Pentecoste acontece. Todo dia que você aceita o fogo do Espírito Santo, o Pentecoste acontece. Só que é preciso perseverar. E sabe quando eu mais persevero? Quando eu estou no secreto, quando eu estou a sós. Nós passamos 5 dias na nossa casa e 2 cultos na igreja. Nós temos 5 dias para viver a sós e 2 dias para viver a nós. O que eu vivo no secreto me diz quem eu sou aqui dentro, me diz quem eu sou lá no mundo. E por que eu digo de perseverar no secreto? Porque muitas vezes eu vou ajoelhar todas as noites, todas as manhãs, e o que eu vou ouvir do Senhor é um grande e belo silêncio.
Mas sabe onde mora a perseverança? É em saber que até no silêncio o Senhor fala no nosso coração. O silêncio é quando Deus também está trabalhando. E o silêncio tem muito a nos ensinar. Às vezes nós precisamos desse momento. Talvez esse momento de quarentena tenha sido muito mais sofrido para uns do que para outros, mas eu tenho certeza que ele pegou todos nós em um detalhe. Nós sentimos falta da comunhão. Nós sentimos falta de poder adorar a Deus junto com os outros. E esse foi um momento de nós pararmos e refletirmos sobre a nossa importância de sermos igreja. Para nós percebermos que até no isolamento, Deus também fala no nosso coração. Agora pensa, quanto tempo nós ficamos em casa, quanto tempo a igreja aqui em Joinville ficou fechada? E se nós não tivéssemos nenhum momento a sós com Deus, como nós íamos voltar? Talvez tem gente que passou a quarentena, não conseguiu estar em intimidade com o Senhor e hoje não tem forças para estar nesse lugar. E você que foi alimentado com fogo, a sua missão é levar brasa para quem precisa. Porque talvez alguns se perderam no caminho até chegar o dia de hoje que a gente pode, com limitações, mas que a gente pode cultuar junto. E aí eu vou para Mateus 6, verso 6. Quando me falou a sós, na hora que me falou o verso já vem automaticamente o verso de Mateus. Que ele fala, mas tu, quando orares, entra em seu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai que está no secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Aqui, é muito importante que nós analisemos esse verso, o quarto, como uma metáfora, mas também como um local físico. Em ambas as formas ela pode surtir efeito. Mas não se limite somente a espaço, tá? O quarto é todo lugar em que você se coloca como encontro com Deus. Às vezes o seu quarto é dentro do seu carro. Que você está ali, às vezes dirigindo para ir trabalhar, para estudar ou para fazer alguma coisa. Está ali conversando com Deus. Esse é o seu a sós. Esse é o seu secreto. E é possível você estar a sós com Deus no meio de um monte de gente também. E quando o Senhor, ele fala nesse verso de Mateus 6,6, sobre o quarto. Nesse verso quarto aqui, ele vem do termo grego, tameion. Por que eu trouxe? Eu não sou muito de ficar trazendo etimologia de palavra, porque eu acho que às vezes a gente complica um pouco para o povo entender. Mas eu achei muito interessante a gente trazer isso, porque ela traz o porquê de usar a palavra quarto nesse verso. Do grego tameion, ele diz despensa de alimentos. Na cultura daquele povo, o quarto é o lugar onde eles guardavam o alimento. E eles podiam ter acesso àquilo que eles iam comer. Agora pensa a aplicação desse conceito de quarto dentro desse verso. E nesse verso aqui, ele fala sobre secreto e sobre público. Sobre o Senhor recompensará publicamente. Quando eu falo sobre quarto, sobre uma despensa de alimentos, eu estou dizendo que eu entro num lugar e eu tenho um monte de coisa que é ofertada ali para que eu possa me alimentar. E é justamente isso que Jesus estava falando. Ele estava falando que o lugar que esse quarto é o lugar onde você entra e o Senhor oferece todo tipo de alimento para você. Se você se sente em solidão, o Senhor tem acolhimento para te dar. Se você está ali sentindo fome do Espírito, o Senhor tem alimento espiritual para te dar. Se você está passando por escassez, o Senhor tem alimento para pôr na tua mesa física. Ali é uma despensa de alimentos, onde eu posso me sentar à mesa do Senhor e escolher o que eu vou comer. Porque o Senhor é um Deus de prosperidade, Ele é um Deus que Ele fala, filho, está vendo isso daqui? Isso daqui é o que eu quero te dar. É só você vir aqui e pegar, porque é isso que Jesus fez. Jesus cortou o véu para que você tivesse livre acesso a todo o alimento que vem na mesa do Senhor.
E aí, quando ele fala de dispensa de alimentos, agora vamos pensar numa rotina da nossa casa. Quem tem um lugar onde guarda os seus alimentos, você pega o alimento ali, você prepara e você come onde? Na mesa. O que eu vivo no meu secreto, o que eu vivo no meu quarto, eu depois vou na mesa para servir. Eu não tenho como servir ninguém na mesa para comer publicamente se eu não fui lá e peguei um alimento. E é esse sentido do a sós que eu venho para a gente pensar nessa noite. O sentido de que eu só posso oferecer alimento para alguém se antes disso eu fui lá na despensa e o Espírito Santo me deu e falou: esse aqui é o que você precisa. E através disso eu vou e reparto com os outros. Quem vive só do secreto se torna orgulhoso. Se eu quero só orar ali, só vou orar e não quero compartilhar, eu fico orgulhoso, porque eu começo a medir minha vida espiritual. Aí o meu irmão do lado recebe alguma coisa e fala: mas eu oro todo dia, eu jejuo. Faz igual os fariseus faziam, eu jejuo, eu faço de tudo. E o irmão ali sendo abençoado e eu não. Quando eu só vivo no secreto e eu não quero dividir, por isso que eu faço esse salto do a sós com a nós. Eu preciso viver a sós com Deus para que depois eu possa viver o nós, dentro da igreja, com o outro lá fora. Quem vive só no secreto se torna orgulhoso, mas quem vive só no público se torna vazio, porque ele não se alimentou antes, ele vai dividir o quê? E aí eu trago para vocês novamente o verso de Êxodo que a gente leu. Quando o sacerdote ia lá oferecer dentro do templo, que o sacerdote oferecia sacrifícios, você tinha a Arca da Aliança, que guardava os sinais, os símbolos da aliança do Senhor com o povo. E você tinha dentro também daquele tabernáculo, você tinha uma mesa. Ou novamente o secreto e o público. A aliança, a Arca da Aliança, ela estava ali para mostrar o que o Senhor já tinha feito pelo povo e que a presença dele estava ali, no secreto. E sabe o que era colocado em cima da arca? Um véu. Mas você vai pensar, o que um véuzinho protege uma arca? Mas a Bíblia ela é toda cheia de símbolos, e não são símbolos aleatórios. O Senhor ele não manda colocar um véuzinho em cima de uma arca simplesmente para proteger da poeira. Sabe o que esse véu significa? Esse véu que era a mesma arca que estava lá, que significava o secreto. Quando Jesus veio, ele rasgou o véu. A arca não é mais somente de acesso do sacerdote, agora ele é acesso meu, seu e de todo aquele que queira beber da fonte da água da vida. É para isso que o véu foi rasgado, porque eu não preciso mais de um sacerdote, eu sou o sacerdote. E o mais interessante é que a arca e a mesa, eles eram feitos do mesmo material. Madeira de cipestre. E ela era coberta por ouro em cima. A arca por dentro, por fora e a mesa ao seu arredor. Mas por que eu estou falando do que era feito? Madeira, ouro. Porque tanto a mesa, que era o local para oferecer o pão, oferecer o alimento, quanto a arca, que era o local do secreto, elas vinham da mesma essência. Ambas eram feitas do mesmo material. A diferença é que a Arca da Aliança era algo guardado, algo secreto. A mesa era algo que ficava exposto. Os pães, que também deveriam ser repostos todos os dias. E é justamente nesse ponto que a gente fala sobre o a sós. A arca do Senhor, ela era protegida por um véu, mas o véu já foi rasgado. E hoje eu posso me alimentar da palavra do Senhor que está dentro da arca, eu posso me alimentar do maná que está dentro da arca. O Senhor pode me dar o cajado de Arão que está dentro da arca. Eu não tenho mais nada que me impeça de ter livre acesso ao Senhor. E eu também não preciso me limitar ao meu quarto físico, a um local na minha casa, para eu ter esse secreto com o Senhor. Porque o secreto é o lugar onde o Senhor está
te oferecendo alimento. E depois, sabe o que nós temos que fazer com esse alimento? Pegar e colocar na mesa. Porque é na mesa que eu sento com a minha família, é na mesa que eu sento com o meu amigo, é na mesa que eu sinto, às vezes até com quem eu não tenho tanta intimidade. Mas é na mesa que você consegue compartilhar aquilo que você já trouxe. Isso é intimidade com Deus. Isso é lugar secreto. E eu só consigo sair do sós e do fazer e de ir para o nós quando eu alimento o fogo todos os dias. A intimidade com o Senhor, ela é feita todos os dias quando eu estou na minha casa, quando eu estou no meu trabalho. Por isso que é importante nós vivermos a sós e vivermos também entre nós. Porque o Senhor, Ele alimenta o nosso coração. E o fogo não pode apagar. Independente da minha chama estar menor do que a sua, só que agora que a gente vive em um momento de queimada, você já viu que precisa de uma brasinha para que tudo pegue fogo? É assim também no meio do povo de Deus. Eu só preciso de uma chama e de alguém disposto a queimar. Se eu estou disposto a queimar, independente da sua ser um risquinho de fósforo ou de ser uma labareda, o fogo vai queimar no meu coração, o fogo vai queimar na minha vida, vai queimar onde eu estiver. E isso é o a sós com Deus, é o viver esse momento de intimidade, é o ter ousadia de às vezes abdicar de fazer algo que eu quero muito assistir um filme, vou dormir tarde, e às vezes eu pego e eu estou cansado, vou dormir. E eu passei o dia inteiro sem o meu momento a sós com Deus, sem a minha intimidade com Deus. E eu falo isso para vocês sem me isentar de culpa. Esses dias estava eu com o meu celular na cama, que já é uma coisa ruim da gente se fazer, né? No local vai dormir, já tinha que estar desligando para dormir. Mas a gente está com o celular, normal, vida tecnológica, todo mundo faz isso. E eu estava vendo coisas aleatórias. E aí eu desliguei o celular e falei, agora eu vou dormir. Aí me veio na cabeça, você não fez a sua leitura diária. Falei, mas eu já estou preparada para dormir, vou dormir. Só que aí, ao mesmo tempo, o Espírito Santo me incomodou. Falou, tá, até agora você estava acordada, vendo coisas que não te edificavam. Agora, só ligar o celular, ver a palavra do dia, para que isso te edifique, você está muito cansada? Eu falei, eita, pera. Fui lá, liguei o celular de novo. Falei, pera, vou até levantar, porque se eu orar deitada, eu vou começar a chamar Jesus de Genésio, vai dar um rolo, peraí. Fui lá, peguei meu celular, li a palavra, ajoelhei e orei ao Senhor. Mas eu não falo isso como uma pessoa que quer se vangloriar, não. Eu falo isso para dizer que isso acontece. E isso não foi a primeira e nem vai ser a última vez na minha vida, porque é todos os dias que a gente precisa lidar com isso e que a gente precisa lutar para que esse momento com Deus não se perca. Porque o que acontece? A nossa vida vai se tornando cada dia mais cheia de coisas para fazer. E o Senhor está sempre ali disponível, a gente sempre vai pensando, mas Ele está ali, qualquer momento eu posso chegar ali e falar com Ele, que Ele vai me ouvir. E Ele realmente vai nos ouvir. Só que qualquer relação de família, amigos, eu tenho mais intimidade à medida que eu convivo mais com aquela pessoa, não é? Então, como que eu quero mais intimidade com Deus se eu não tenho a sós com Deus? E é justamente nesse ponto que o Espírito Santo chama a atenção de todos nós essa noite. Que nós precisamos voltar e viver o a sós. Nós precisamos viver o secreto. O secreto é aquele momento que é você e Deus. Sabe quando você tem vergonha de pedir oração por alguma coisa? No secreto você pode. Você pode falar para Deus tudo o que te acontece. Conversar às vezes com Ele, às vezes não, sempre. Como um amigo, como alguém muito próximo. E tem gente que vai orar e acha que tem que ficar floreando oração, falando palavras bonitas, citando versos bíblicos. Não! A oração mais simples que o Senhor deu foi a do Pai Nosso. E é uma oração curta. Mas o que isso quer dizer? Que eu posso orar de qualquer jeito? Não. Que você pode falar com o Senhor sem precisar florear, falando com Ele com intimidade. Falar, Senhor, está acontecendo isso.
senti tal coisa, eu não estou confortável, estou me sentindo sozinha, estou me sentindo desamparado, estou precisando de um emprego, estou de saco cheio de alguma coisa. Isso é intimidade, isso é a sós. Quando nós falamos o nosso segredo, nós sempre olhamos para o lado para ver se não tem ninguém, porque nós queremos um a sós com alguém para falar aquilo ali em secreto. É a mesma coisa com Deus. Pode não ter ninguém ao lado, e o teu secreto vai estar bem escondido no altar do Senhor. E eu quero encerrar essa palavra lendo Hebreus. Hebreus 10, o verso 19 ao 23. Ele nos diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração, com inteira certeza da fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. E esse verso que eu comecei a ler, ele fala: tende ousadia, porque só os ousados e corajosos entram na presença do Senhor para falar aquilo que vem do fundo do coração, para se desvencilhar de toda a máscara, de tudo aquilo que te impede de falar para o outro. Mas para Deus não precisa, porque Ele conhece o teu coração, Ele conhece o teu íntimo, Ele conhece a tua alma. E Ele fala começando com coragem, e Ele termina falando que fiel é aquele que é para cumprir. O Deus que falou, que se move, que se chega até você e que já rasgou o véu e hoje você tem livre acesso, é o Deus que te fala que aquilo que Ele te prometeu no secreto, no público, Ele é fiel para cumprir. Então guarda essa palavra no teu coração e que o fogo do Senhor continue ardendo, que o Espírito Santo arda na tua vida, quando você estiver no secreto e quando você estiver no público, que o Espírito Santo guarde o teu coração até o dia da vinda dele. E que o véu já está rasgado. Agora só falta nós entrarmos na presença do Senhor.